Muito bem, amigos. Lição número 10, falando sobre atendendo às necessidades básicas dentro do contexto da lição de retribuição. Você trabalha, você envelhece e depois você tem que ter a retribuição. Para isso é preciso planejamento dentro daquilo que Deus nos ordena. Deus, então, está preocupado para que nós tenhamos uma velhice tranquila. Logicamente que neste mundo não existe tranquilidade total. Mas se nós programarmos alguma coisa, planejarmos, Deus nos abençoará para que tenhamos, então, o básico para a nossa subsistência. Por isso, nós precisamos confiar nas bênçãos divinas, colocando nas mãos dele o nosso futuro. Algumas pessoas têm muito medo do futuro. Eu vi dois pastores conversando e um deles dizia: será que o nosso plano de saúde vai ser suficiente para viver nossa velhice? E eles estavam muito preocupados. Ali percebi que o futuro de uma pessoa que está se tornando idosa, ele é preocupante, porque a pessoa precisa ter pelo menos o básico para a sua subsistência. Quem não se prepara para o futuro ou para emergências da vida, vai ficar apurado em alguma situação. Há pessoas que hoje não têm onde morrer, ou não tem um plano funerário. Não, se morrer uma pessoa da família, a pessoa não tem recursos para sepultar a pessoa. Por isso, é bom a pessoa planejar certas necessidades que são básicas para a vida. Ellen White disse que nós devemos trabalhar com as nossas forças, Deus nos dará energia para isso. Devemos até acordar cedo, até quando as estrelas estão brilhando, se for necessário, para termos subsistência. Está em Conselho sobre Mordomia, página 253. Há muitos anos, na Arábia, dois irmãos herdaram uma fortuna do pai. O pai morreu, muito rico, deixou os dois irmãos com metade da fortuna para cada um. Um deles disse: eu vou tornar o meu nome assim inesquecível. Ele fez um obelisco de mármore, colocou o nome dele, uma placa, e deixou ali. E o tempo foi se passando, 30 anos depois, ninguém nem sabia o que significava aquele obelisco, cheio de mata em volta, ficou no esquecimento. O outro irmão cuidou da família, cuidou do básico, atendeu os pobres da região que ele podia atender, resolveu fazer um oásis particular. O oásis é um lugar no meio do deserto, onde tem água, onde tem, por exemplo, pés de frutas. E ele mandou então fazer um lago artificial, colocou ali, descobriu uma fonte que poderia estar sempre abastecendo o lago, plantou palmeiras em redor, árvores frutíferas, botou alguns bancos, e depois de 20 anos, aquele lugar se tornou um verdadeiro oásis. Os viajantes vinham cansados, passavam por ali, se assentavam, descansavam, comiam frutas das árvores e bendiziam o nome daquele homem que estava ali numa placa. Quem construiu isso foi fulano de tal. As pessoas bendiziam o nome daquela pessoa. Então veja que esse segundo irmão cuidou do básico e cuidou daquilo que poderia perpetuar o nome dele, apenas cuidando das necessidades básicas. A pergunta número 3 diz assim: como podemos interpretar as palavras do sábio Salomão quando ele escreveu o seguinte: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o teu rebanho. O que ele quis dizer com essa expressão? Resposta: Salomão está dizendo que devemos ser sábios em cuidar e administrar os bens que Deus nos deu, para que nada falte à nossa família. Devemos planejar para o futuro. Olha o texto bíblico, está no livro de Provérbios 27, 23 a 27. Diz assim: procura conhecer a situação das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre os teus rebanhos, porque o tesouro não dura para sempre, e nem a coroa vai passar de geração em geração. Quando brotar a erva e aparecerem os renovos e se juntarem as ervas dos montes, então os cordeiros serão para te vestires a lã deles. E a abastança do leite das cabras será para o teu sustento, para o sustento da tua casa e para o sustento das tuas servas. Então Salomão está falando aqui de planejamento para o futuro, para a velhice. Ele diz: põe o teu olho sobre os rebanhos, cuida daquilo que você tem. Hoje poderíamos dizer: cuida do teu dinheiro, cuida do teu trabalho, faz uma reserva, não deixa a coisa assim ser gasta de qualquer maneira. Há pessoas que vão, sem crítica nenhuma, vão em um restaurante e gastam por uma noite R$700, quando poderia isso ser diluído ao longo do mês. Então, temos que ter essa prevenção na questão dos nossos gastos, porque se a pessoa não fizer isso, ela vai passar necessidade no futuro. Não é pecado ser rico, não é pecado a pessoa gastar com um momento de lazer, mas é pecado a pessoa amar loucamente o prazer ou amar loucamente o dinheiro. Quando o apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos se perderam nessa loucura, ele está dizendo que tem pessoas que só visam o lucro, o dinheiro, e esquecem até de Deus. Tá? Um evangelista foi até um empresário para pedir ali uma ajuda, para ajudar alguns pobres da igreja, e o empresário disse: não vou dar não, pastor, esse pessoal é muito folgado, eu trabalho que nem louco aqui, tenho que dar meu dinheiro para ajudar esse pessoal pobre.
Aí o pastor até ficou chateado, ele disse, tudo bem, irmão, não se preocupe. Aí o pastor viu uma folha de sulfite na mesa do empresário, pegou a caneta e escreveu a palavra Deus. E o pastor disse, o que você está lendo aqui, irmão? Eu estou lendo a palavra Deus. Aí o pastor pegou uma moeda de R$1, botou em cima e disse, e agora, o que você está vendo? Estou vendo só a moeda. Então, não está vendo mais a palavra Deus? É isso aí, meu irmão. O dinheiro oculta Deus dos nossos olhos quando nós o amamos loucamente. E oculta também o nosso próximo, que é a criação de Deus. O homem parou um pouquinho e disse, pastor, o senhor tem razão. Pensando bem, Deus tem me abençoado muito. Hein? Ontem mesmo fechei um contrato maravilhoso. Estou aqui, eu, me negando a dar uma ajuda. O senhor me abriu os olhos, pastor. Eu não posso deixar o dinheiro ou me ocultar de Deus. Eu vou dar uma contribuição generosa. Não é que ele deu R$5.000 para ajudar tantos pobres que o pastor estava precisando atender, como comprar cestas básicas para a igreja, até atender algumas necessidades ali da ADRA, que estava assim em necessidade. Deus nos ajuda com suas bênçãos e prosperidade em nosso trabalho, porque Ele deseja que nós reconheçamos que tudo vem de suas mãos. Nós temos até capacidades intelectuais, até profissionais, mas se não for, pelo amor de Deus, nós não faríamos nada. Você já imaginou o bom senso que você tem, se levanta com equilíbrio mental, você olha as coisas, vou pentear, vou tomar banho, vou fazer isso, eu vou no imposto, eu vou ver meus impostos, eu vou no banco, eu vou em tal lugar, eu vou no cartório. Isso é equilíbrio mental. Você pensa, o que eu vou fazer? Ah, tem aquele dinheiro no banco, se ligar para aquela pessoa para ela me pagar. Isso é equilíbrio mental. Isso a pessoa pensa que é uma coisa natural. Isso vem de Deus, esse equilíbrio mental. Há pessoas que hoje estão com Alzheimer, deitadas numa cama, não sabem nem o que fazer da vida, não sabem nem que dia é hoje. Então veja, quando Deus nos dá esse equilíbrio, essa segurança, temos que louvar o nome dele. Tudo vem de suas mãos. Então não podemos ser egoístas, temos que ter gratidão no coração, porque Deus quer que nós tenhamos retribuição na velhice. Ele quer que nós cuidemos do básico, para que nós não passemos necessidade. Por isso Salomão diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Veja que ela no verão trabalha constantemente, carregando suas folhinhas, para no inverno ela ter subsistência e ficar tranquila. É uma lição para todos nós. Ellen White escreveu, está em Meditações Matinais, de 1996, página 220, mas foi escrito primeiramente em Conselho para a Mordomia, página 77. Todo cristão é mordomo de Deus, é depositário dos seus bens. Como mordomos que nós somos, nós temos que fazer cuidadoso inventário daquilo que Deus nos deu. Examinemos para ver se nós não estamos usando de forma errada o que Deus nos deu. E temos que usar de forma economicamente tudo que Ele colocou aos nossos cuidados. Quem dera que tudo que é gasto desnecessariamente fosse acumulado como tesouro no céu. Às vezes a pessoa come sem ter fome, ou seja, pede um prato e acaba jogando metade fora. Então, isso é desperdício. Eu fui numa empresa fazer palestra, que o diretor da empresa disse, nós temos que ter aqui um plano de planejamento para eliminar o desperdício. Eles jogavam fora por mês 4 toneladas de comida. Fui lá fazer uma visita, verifiquei que no restaurante as pessoas bebiam muito suco, comiam muito doce, o suco, o refrigerante estava à vontade, a pessoa ia lá, toda hora tomava, e isso diminuía a fome das pessoas. Na hora que eles iam comer, nem sempre estava do gosto deles, e acabavam pegando uma bandeja com todo aquele alimento e a metade jogava fora. Então, foi feito um planejamento para ajudar pessoas pobres que estavam necessitando daquele alimento que era jogado fora. Então, Deus quer que nós tenhamos assim equilíbrio no uso dos recursos que Ele nos dá. Será uma bênção para a nossa vida e no futuro isso vai refletir em nossa segurança pessoal. Deus abençoe a todos. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Ajude-nos, Senhor, a sermos econômicos. Ajude-nos, Senhor, a termos equilíbrio naquilo que nós gastamos. Que possamos pensar no básico para termos o sustento no futuro. Agradecemos em Teu nome. Amém. Beijo no coração. Tenha uma terça-feira abençoada na presença do Senhor.